pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão que falou muito ao meu coração, por isso eu vim transmiti-la para vocês, porque eu creio que o Senhor vai edificar o coração de vocês através dessa palavra, porque assim Ele o fez no meu. Então, nós vamos falar hoje sobre a nossa necessidade de orar e a nossa necessidade de pedir e também de pedir aquilo que é certo, daquilo que agrada o coração de Deus. Pois muitas vezes nós pedimos muitas coisas e dentre estas coisas estão os nossos desejos muito carnais, às vezes egoístas, pensando somente em nós. E não é esse o desejo do Senhor. O Senhor deseja que nós tenhamos um coração manso e humilde, assim diz a palavra do Senhor. Também nós nos esquecemos que o maior interesse do Senhor nas nossas vidas é de nos dar a nossa salvação, de nos livrar do pecado. E às vezes nós estamos pedindo muitas coisas e nos esquecemos do principal, do primordial, que é pedir a Deus que nos livre do pecado. Por quê? Embora nós possamos ganhar todo o reino, né, ganhar toda a terra, né, viver uma vida aqui na terra, onde nós possamos adquirir muitas riquezas, né, e termos muitas coisas mesmo, e acharmos que estamos sendo felizes e até sermos mesmo, né? Porque não tem problema você ser feliz com as suas riquezas, não tem problema você adquirir seus bens, mas a própria palavra diz que a gente tem que construir os bens no céu, né? E o nosso maior bem é nos desviarmos do pecado, é sermos mais parecidos com o Senhor, é termos um coração manso e humilde. Às vezes nós não estamos ganhando aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes nós estamos pedindo incessantemente, não esmorecemos de pedir, mas nós estamos pedindo algo errado. Pois na palavra de Deus, em Tiago, também fala que nós pedimos errado, por isso nós não recebemos, porque nós pedimos para esbanjarmos, né, nos nossos próprios deleitos, e aí a gente fica pedindo ao Senhor algo para satisfazer a nossa carne. Nós não estamos tendo o discernimento para poder pedir ao Senhor aquilo que realmente vai agregar para a nossa vida e principalmente para a nossa vida espiritual, para honrar e glorificar o santo nome do Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa natureza pecaminosa. Como nós que somos mães, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, mas também nós sabemos quando eles não podem receber tal coisa, né? Hoje nós vivemos num mundo tecnológico, então a gente vê aí a tecnologia tomando conta das nossas casas, dos lares, né? E assim, chegando até as crianças também. Mas nós que somos mães conscientes, responsáveis, nós temos essa cautela em saber quando é que nós podemos dar um celular para o nosso filho, os perigos que tem ali em uma criança ficar usufruindo o celular, quanta coisa não destrói as crianças vindas das telas dos celulares, tablets, né, que não tem diferença, os computadores. Então, nós que somos mães, nós sabemos, e os pais também, né, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos e sabemos a hora certa de dar tais coisas para os nossos filhos. Quanto mais Deus também, o nosso Pai Celeste, Ele sabe exatamente aquilo que é um benefício para a nossa vida, aquilo que vai trazer benefícios, que vai nos ajudar a crescer, principalmente na área espiritual, muito mais do que a material. Por quê? O que adianta você construir reinos aqui na terra, ter coisas aqui na terra e perder a sua alma, né? A própria palavra de Deus diz sobre isso.
Então, o que a gente precisa nos atentar quando nós estivermos em oração é para que nós saibamos realmente o que nós estamos pedindo e para que nós estamos pedindo, porque o nosso Deus, o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, que é capaz de nos dar infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e sonhamos, ele está disposto a nos dar, mas ele só vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo para a nossa construção, primeiro espiritual, depois vem as outras coisas. E a própria palavra de Deus também nos diz para nós buscarmos primeiro o reino dos céus, né? O reino de Deus. E depois, todas as coisas que a gente precisa será nos acrescentado. Um grande exemplo, um grande testemunho bíblico que nós temos com respeito a esse assunto é o próprio Salomão, que sendo o rei, né, de Israel, herdou o trono de Davi. Ele, quando o Senhor se colocou diante dele e ele teve a oportunidade de pedir ao Senhor algo, Salomão não buscou as coisas do mundo. Salomão não pediu para ele riqueza, não pediu para ele joias, carros, não pediu para ele muita coisas. Salomão não pediu coisas. Salomão pediu ao Senhor para dar a ele sabedoria, para governar Israel com justiça, para fazer justiça às pessoas. Então, Salomão foi muito fiel a Deus, demonstrou ser conhecedor do Senhor que ele serve. Ele sabia que se ele pedisse o Senhor sabedoria, muito mais o Senhor ia acrescentar na vida dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Salomão pediu ao Senhor sabedoria e o Senhor falou com ele: porque pediste sabedoria, eu vou te dar mais, vou te dar reinos, vou te dar riquezas. E é assim que nós devemos nos comportar diante de Deus, quando nós nos colocarmos em oração, quando formos para o Senhor e fazer os nossos pedidos. Nós devemos pedir a Deus sabedoria, porque muito mais Ele vai nos acrescentar, porque Ele sabe o tempo e aquilo que a gente precisa. Talvez o que você tenha pedido ao Senhor é agradável ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe exatamente aquilo que vai nos ajudar a crescer, que vai nos ajudar a caminhar, e no tempo certo Ele vai nos conceder a resposta das nossas orações. E muitas vezes as respostas, elas não vêm da forma que a gente está esperando. Muitas vezes você já está com a resposta, mas você está distraído. Então, a Bíblia fala: orai e vigiai. Nós temos que ficar vigilantes para ver como as coisas estão acontecendo, para ver se de repente o Senhor já não nos respondeu, né? Então, e talvez Ele vai nos responder de forma exatamente contrária ao que a gente pediu. Nós pedimos um pão, Ele nos deu o biscoito, porque na hora Ele sabe que a gente estava precisando de comer biscoito e não poderia comer pão. Então, a vontade do Senhor e o tempo do Senhor, Ele é perfeito nas nossas vidas. Nós precisamos continuar crendo, saber pedir, fazer igual Salomão, pegar o testemunho de Salomão fielmente, ficar vigilante, orar ao Senhor, conhecer o Senhor na intimidade ali do nosso coração, ter um relacionamento fiel com Deus, né? Precisamos ter esse relacionamento fiel com Deus para a gente conhecer o Senhor mais e mais. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós amamos ao Senhor e desfrutamos da bondade dele na nossa vida. Então, que essa palavra tenha sido uma resposta de oração para você, tá? Você que às vezes está aí com o coração atribulado, preocupado, ansioso por aquilo que você tem pedido e às vezes a resposta não vem. Coloque o seu
coração diante do Senhor, converse com o Senhor, fala claramente com o Senhor e busque no Senhor tudo aquilo que você pedir. Porque na própria Bíblia fala, o próprio Senhor fala que se a gente bater, a porta vai abrir. Se nós pedirmos, Ele vai nos conceder. Às vezes não do nosso jeito e não no nosso tempo, mas Ele vai nos conceder. E se nós procurarmos, nós também vamos encontrar. Então, nós não estamos perdidos, nós não estamos sós. Quem tem Deus e Jesus como companheiro, como amigo, como pai, não fica sozinho, não permanece sozinho, tem as respostas de oração respondidas, não fica sem respostas. Então, continue perseverando, continue buscando a Deus, avalie ali o seu coração, avalie ali aquilo que você tem pedido e descansa o seu coração em Deus. Persevere na oração e já agradeça. Agradeça a Deus pela oportunidade de tê-lo como Pai, de ter fé, porque se nós que cremos no Senhor e temos um Deus fiel e poderoso para nos ajudar, nós passamos por lutas, tribulações, dificuldades, às vezes pensamos em desanimar, a gente sofre, né? Com Deus não é fácil. Aí você imagina aquela pessoa que não tem Deus, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É muito mais triste. O que nós precisamos, então, é nos alegrar, encher o nosso coração de alegria, porque quem tem Jesus tem esperança. E a esperança não nos decepciona. A esperança, ela nos coloca ânimo, alegria. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você que me segue, você que crê em mim, também vai vencer. Porque eu sou fiel, eu prometi e eu vou cumprir. Então, nós temos que ter essa certeza no coração e ficarmos felizes e agradecidos a Deus e não desanimar, perseverar, confiante, buscando sempre no Senhor. Bom, que Deus te abençoe muito, desejo muito que essa palavra tenha falado ao seu coração, descanse no Senhor e até outro vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.